Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Marcos Melo. Hoje eu gostaria de dar uma dica aqui, não sei se é o seu caso. Às vezes a gente se depara, né, dando aulas no cursinho, com alunos muito inteligentes, alunos capazes, mas que fazem às vezes o curso 2, 3 anos. E aí sempre eu tinha essa, né, preocupação. O que será que está levando esse aluno a fazer mais, né, de uma vez o cursinho? Então, eu entendo, tem muitos cursos que são realmente concorridos. Você vai fazer medicina, seja lá em qual universidade for, é um curso concorrido. Você vai, por exemplo, prestar para direito aqui na São Francisco, em São Paulo, é muito concorrido, às vezes é necessário mais de um ano de cursinho. Mas eu também fiquei preocupado com uma outra questão. Além da concorrência, será que não tem, pensando na história que é o meu caso, será que não tem um estudo errado da disciplina? Então hoje eu vou responder, obviamente, pela disciplina que eu ministro, né? Não tenho autoridade para falar das demais. Então, o que acontece muitas vezes? Eu vou pegar dois exemplos para você, né, para que isso fique realmente consolidado. E se você tiver alguma, se sentir assim, né, na mesma situação, que você começa a repensar um pouco a forma de você estar estudando. Vamos pegar o exemplo liberalismo. Muitas vezes o aluno sabe muito sobre o liberalismo, mas como é que o vestibular cobra isso de vocês? Por exemplo, o capitalismo, ele vem se formando ali desde a época do século XV, né? Na época das grandes navegações. É capitalismo? Sim, mas é mercantilismo. No mercantilismo, você tinha uma intervenção do Estado na economia, certo? Que é a época coincidente, inclusive, com o absolutismo. Então, é esse tipo de questionamento que você tem que se preparar bem para não ser surpreendido. Então, você vai depois avançando, você vai estudar os teóricos do liberalismo, John Locke, Adam Smith, entre outros. Então, você vai dominar os conceitos, a não intervenção do Estado na economia, a, né, livre concorrência e assim por diante. Qual as limitações, por exemplo, do liberalismo? Você tem que ficar atento, porque as revoluções, né, chamadas revoluções liberais, tanto na Inglaterra quanto na França, posteriormente em outros lugares, instituíram o voto censitário, ou seja, né, deixaram a margem aí, no caso dos trabalhadores, né, não podendo participar do processo político. Você pode ser cobrado sobre as limitações mais no ponto de vista estritamente econômico, como por exemplo a crise de 29, que foi justamente, né, pensando nas premissas do capitalismo, foi justamente o excessivo liberalismo que gerou essa crise, e ela foi só superada com a intervenção do Estado na economia, percebe? Então, isso que você tem que ficar atento, né? Não adianta você, muitas vezes, lógico que ajuda bastante, mas você só dominar os conceitos lá do liberalismo, domina os conceitos do socialismo, mas numa prova de vestibular, os examinadores costumam fazer esses paralelos, essas comparações. Vamos pensar agora no caso do socialismo. Vale a mesma coisa, você tem que dominar os teóricos, certo? Passando lá pelos socialistas utópicos, o socialismo científico, né? Marx e Engels, depois as experiências socialistas, no caso a primeira na Rússia e assim por diante, né? Então, mas aí você vai estudar, a teoria vai falar, olha, uma das características do socialismo é, por exemplo, a intervenção estatal, o planejamento econômico. Na teoria, o Marx dizia que essa ditadura, esse estatismo era permanente. Então, você deve saber que não. O Marx dizia que era temporário, era uma transição para o comunismo, para uma sociedade sem Estado, sem classes. Se aconteceu, isso não cabe, nós estamos discutindo a teoria, né? E possíveis questionamentos sobre esse assunto. Então você percebe, olha, num determinado momento de crise, o liberalismo teve que trair, né, seus princípios, vamos dizer assim, com a intervenção do Estado.
O socialismo é a mesma coisa, né? A prática não bate com a teoria, então é isso que você tem que ficar atento. Outro detalhe, uma vez um vestibular fez um seguinte questionamento, eles queriam que você comparasse, né, a Revolução Francesa com a Revolução Russa, por exemplo. Então, olha, no primeiro momento parece muito, né, a contradição é bem fácil de você apontar, né? Geralmente eles pedem, olha, indique um ponto coincidente, um ponto divergente. Então, um ponto divergente é meio óbvio. Se você estudou direitinho, sabe, a Revolução Francesa foi a revolução que consolida o capitalismo, né, na França. Então, ela é um símbolo, né, dessa... Tanto é que é tomada como final da Idade Moderna, começo da Contemporânea, porque marca justamente a transição, né, do capitalismo comercial para o industrial. E a Revolução Russa é o oposto. A Revolução Russa vai tentar organizar um sistema socialista oposto ao capitalismo. Então, veja, esse ponto divergente seria razoavelmente fácil de resolver para um aluno que estudou, como você. Agora, e o ponto coincidente? Isso já deixa o aluno, né, um pouco mais precisando, né, se debruçar um pouquinho mais. Então, seria no caso, por exemplo, a participação camponesa. Então, na Revolução Francesa teve uma intensa participação camponesa e na Rússia também. Então, você percebe onde eu estou querendo chegar? Não adianta você, é óbvio que ajuda bastante, como eu já disse, mas não adianta você só ficar decorando, como muitos imaginam que é a disciplina de história. Você tem que estabelecer as relações, você tem que ficar atento às limitações, né? Às contradições entre a teoria e a prática, e é isso que o examinador vai te cobrar. Então, eu estou aqui diariamente batendo papo sobre história, resolvendo questões. Às vezes é uma aula mais tradicional, conteudista, mas às vezes a gente bate esses papos também, porque num vestibular concorrido, o que vai fazer a diferença é isso muitas vezes. Aquele aluno que decorou, né, tudo, que tem essa parte conteudista até consolidada, dificuldades de estabelecer relações, de perceber, como eu disse, agora apontei com alguns exemplos, as limitações, as contradições. Então, é isso que eu quero fazer junto com vocês. Às vezes, o aluno que está estudando sozinho, é lógico que é louvável essa iniciativa, mas às vezes falta esse diálogo com o professor. Como eu brinco sempre, gente, é o professor que dá a cutucada, né? Quer dizer, que vai apontar, olha, toma cuidado aqui, presta atenção nisso. Por isso que é importante, né, a pandemia aí, tivemos muitos cursos online, mas esses cursos que você pode fazer uma intervenção são interessantes justamente por isso, porque, né, o professor tem oportunidade. Muitas vezes cai, por exemplo, uma charge. Se a charge não está na sua apostila, não está no seu livro, pode ser que o professor não teve oportunidade de fazer aquele questionamento. Às vezes você, por exemplo, no caso agora que eu acabei de citar, Revolução Francesa, Revolução Russa. Às vezes você estuda em até anos diferentes, né? Se a gente pensar no ensino médio, a Revolução Francesa está, né, lá no século XVIII, como a gente estuda a história de forma bem cronológica, você vai estudar a Revolução Russa lá, estudou, né, no segundo ano, por exemplo, a Revolução Francesa, vai estudar a Revolução Russa no terceiro, ou, enfim, então, né, isso acaba criando dificuldades desse diálogo entre momentos diferentes, revoluções diferentes. E é isso que a gente tenta insistir aqui. Preparar você para não cair nesse tipo de limitação. Por hoje eu vou ficar aqui. Eu estou diariamente nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, batendo papo, como eu disse. Às vezes resolvemos questões, às vezes levantamos hipóteses de questionamento e às vezes também como o papo de hoje. Percebendo limitações, contradições, possibilidades de comparações entre momentos distintos. Então é isso, pessoal. Você já sabe, nem preciso dizer, se você gosta
Dá um like que ajuda a gente a manter o canal, compartilha com amigos, aciona o sininho para que você receba. Eu já vou até adiantando que diariamente vai ter algum bate-papo, às vezes pessoal longo, às vezes 30, 40 minutos, correspondendo a uma aula, às vezes 2, 3 minutos, uma dica aí, mas sempre voltado para o vestibular e para o seu sucesso lá na prova. Tudo bem? Então é isso, forte abraço, garotos e garotas, nos encontraremos aí em breve. Um abração.